Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Poxa, já que ainda tem alguns minutos aí para começar, um amigo perguntou sobre o que seria a Septuaginta, porque a gente acabou comentando, né, sobre a Septuaginta, não sei se todo mundo sabe. O que seria a Septuaginta? A partir de um determinado momento, as pessoas que eram desse povo, que foi escolhido por Deus e tudo mais, elas deixaram de falar a própria língua, que era o hebraico, em que o Antigo Testamento está escrito em hebraico, então, e elas começaram a falar línguas de outros povos. Chegou um momento que Alexandre, no século III, Alexandre o Grande, ele vai fazer um grande império no mundo, então ele vem do Ocidente até a Índia, dominando, e aí chega uma hora que, pelo domínio de Alexandre, que era da Macedônia, de fala grega e de cultura grega, o mundo começa a falar grego. Então, aquele povo ali, que era o povo hebreu, eles tinham um texto em hebraico, mas eles agora já estão falando grego. E alguns falando aramaico, né, os que voltaram para a própria terra, que vieram da Babilônia. Então, você tinha uma dificuldade ali para a pessoa entender o texto da Bíblia. Então, o que foi proposto? No século II foi proposto que 70 homens, aí essa parte dos 70 tal, é uma parte já mais mitológica da história. Mas a parte lendária da história é que chamaram homens, essa é a parte que não é lendária, chamaram homens para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Só que a parte lendária é assim, chamaram isso, século II a.C., tudo bem? Então assim, século III Alexandre dominou, todo mundo está falando grego, tem uma galera que fala aramaico que veio da Babilônia. E aí os caras, a maioria falam grego e eles não entendem o texto em hebraico. Então chamaram, a lenda é essa, 70 homens, século II a.C., para traduzirem do hebraico para o grego, já que todo mundo conhecido na época poderia entender então o texto, que era o texto do Antigo Testamento. E a gente sabe que o Antigo Testamento fecha como texto, né, para a gente por volta do século IV a.C. Então no século II a.C., 200 anos antes de Jesus nascer, esses caras fazem uma tradução. Aí a lenda é assim, 70 caras em lugares diferentes vão traduzir do hebraico para o grego. Depois, a gente vai pegar as 70 traduções e vai comparar. Aí a lenda dizia que quando se pegou as 70 traduções, todas eram idênticas. Aí por isso o nome Septuaginta, de septuagésimo, de 70 pessoas traduzindo. Todo mundo entendeu? Então, aí daí o nome Septuaginta. Aí, quando alguém citou aqui Septuaginta, é assim, no tempo de Jesus, um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento era em grego, chamado Septuaginta, e a gente vai ver que os escritores do Novo Testamento citam a Septuaginta mesmo diversas vezes. Aí, só para explicar. Outro detalhe aí que eu tenho 10 segundos para explicar é que vocês repararam que naquela figura de Levítico, tinha um quiasma também, que foi aquilo que Filipinho explicou para vocês. Porque vocês lembram como é que era a separação de capítulos que foi mostrado naquele vídeo? Então, o primeiro capítulo de Levítico se unia ao último capítulo, o segundo ao penúltimo, o terceiro ao antepenúltimo, e ficava alguma coisa no meio. O que fica no meio? Capítulos 16 e 17 de Levítico, que são a mensagem principal do texto, que fala a respeito desse sacrifício que serve de expiação, ou seja, o sacrifício para retirar o pecado do povo. Aí nesse sentido aí. Aí agora eu posso começar, beleza? Vou fazer uma oração com você. Talvez seria pertinente, não sei, passar esse... Tem uma lista aqui para você marcar a sua presença, tudo bem? Aí vai passando por aí, você não precisa ficar muito ansioso, mas até o final a gente marcar nosso nome nessa listinha. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque a gente tem a oportunidade de estudar esses livros aqui da sua palavra, Pai, e a gente sabe que o Senhor a conservou para que chegasse nas nossas mãos e para que a gente tentasse ser fiel, como o Senhor sempre é fiel, Pai. A gente te louva, a gente quer olhar para esse livro com amor, sobretudo também para o Antigo Testamento, que a gente tem tanta dificuldade de compreender.
que a Tua palavra nos revele a Tua essência e toda a Tua beleza, e que a gente ame essa palavra de todo o coração, que ela seja mais importante do que a nossa própria palavra, que ela seja mais importante do que o nosso próprio coração, que ela seja mais importante do que os nossos juízos, Pai, que tudo seja pautado, limitado, Pai, que tudo seja lavado pelo sangue de Jesus, Pai, e pelo sacrifício de Jesus. E toda hora que a gente lê esse texto, a gente vê, Pai, que o Senhor está apontando para Jesus. Isso é maravilhoso demais para a nossa vida. A gente te agradece, então, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão reparando que a gente está num ritmo um pouquinho acelerado, talvez. Qual é a nossa dificuldade? A gente tem que apresentar para vocês 7 livros nesse final de semana. A gente optou por fazer assim para que a gente pudesse ter um pouco mais de profundidade. Daí o título, né, Explorando Águas Profundas. Mas também não dava para ver um livro de cada vez, porque, poxa, se a gente fosse ver um livro de cada vez, e você reparou que o conteúdo de Gênesis, por exemplo, ou de Êxodo, dava para um módulo inteiro só sobre isso. Mas se a gente fosse fazer assim, a gente ia ficar 10 anos estudando a Bíblia e pensando que, poxa, muitos irmãos podem não estar aqui daqui a 10 anos. Talvez eu, né? Quem sabe? Então a gente resolveu acelerar um pouco para que você termine de ler a Bíblia, tudo bem? Antes que termine a sua vida. Então, a gente está pegando 7 livros de uma vez para que no final a gente consiga fazer em 2 anos. Eu acho que vai ser maneiro demais, vai ser bênção. Isso aí. João pegou uma tarefa difícil de juntar 2 livros ali, né? Êxodo, Levítico. A gente vai finalizar esse Pentateuco, esses 5 livros da lei. Lembrando que quando é citado a lei, está sendo citado Gênesis também. A gente acha que lei é só quando está escrito mesmo um mandamento ali expresso que eu identifico como mandamento. Mas Gênesis é lei, Êxodo, Levítico, agora a gente vai ver Números e Deuteronômio. A gente tem uma figura aí, poxa, de vários números, e já que a gente está nessa metáfora de mergulhar em águas profundas, sei lá o quê, eu coloquei águas amargas e turbulentas, porque agora o texto vai engrossar um pouco, a coisa vai complicar bastante. O que está rolando na linha do tempo? Então, o povo saiu lá do Egito, lembra, Deus libertou o povo, a gente estava em Êxodo. Então, primeiro um homem foi chamado, depois, né, uma família vai ser separada, depois um povo vai ser separado. Esse povo vira escravo no Egito, e aí Deus resolve libertar esse povo sai do Egito, caminha até um pedacinho ali da terra, e aí recebe os mandamentos, a gente está em Êxodo, e aí esse povo recebe essas leis que são cerimoniais, que a gente viu nesse último momento de Levítico. Qual é a nossa dificuldade textual? A gente é leitor moderno, a gente está acostumado com Hollywood, sei lá, com ação, com coisa dinâmica. E aí, de repente, a gente pega o livro de Levítico pela frente como 3º livro, porque não sei se quem leu a Bíblia pela primeira vez e nunca foi crente antes de ler a Bíblia, que foi o meu caso, recebeu essas histórias pela primeira vez na vida. Então, assim, como é que eu li a Bíblia pela primeira vez? Gênesis estava maneiro demais, porque Gênesis acontece uma opção de doideira, eu gosto disso, entendeu? De doideira, assim, no texto. Eu sei que, às vezes a pessoa fica um pouco escandalizada, mas o que é o Evangelho, cara? A Bíblia é o quê? Um espelho, tudo bem? A Bíblia está botando um espelho na nossa cara. Então, assim, você vê lá tudo que está acontecendo de barbaridade em Gênesis, e aí você vê Ló, e, os malucos da cidade dele queriam estuprar os anjos que chegaram na casa dele. Olha só que doideira. Aí ele oferece as filhas, a gente fica assim, poxa, o que está acontecendo e tal? A Bíblia está mostrando um espelho para a gente, está dizendo assim, a humanidade é assim, cara. E é assim, não é? Na esquina da minha casa é assim toda hora, toda hora. Vocês moram onde, cara? Vocês não são do Rio de Janeiro, não? Assim, a gente vê barbaridade muito pior do que essa, que eu não vou nem citar. Eu, às vezes, gosto de citar barbaridade. Eu tenho esse problema. Aí tá.
Pô, a gente vem naquela emoção lá de Gênesis, tá maneiro demais. Aí quando, pô, chega Êxodo, cara, tá muito maneiro. Aí, pô, os caras vão lá atravessar o mar, não sei o que, Deus liberta. Para pensar. Ali, no Egito, você tinha o maior império do mundo conhecido, tudo bem? Era o Egito. Então, pensa numa força militar de hoje, tipo Estados Unidos, assim, ou China. Cara, com um exército gigantesco, com todo o poderio, com todas as armas. Poxa, Deus pega um grupo de escravos que não sabia lutar, tudo bem, não sabia, pô, só sabia ser escravo. Era escravo há 400 anos. Aí Deus pega aquele povo de escravos e faz aquele povo... O povo não faz nada, né? Deus faz tudo. E o povo vem... E Deus vence o Egito com um exército mais poderoso do mundo. Você está entendendo o que está acontecendo? Pô, então aquilo ali é, assim, emocionante demais, maneiro demais. Aí quando a gente chega em Levítico, tem um anticlímax na história. Por quê? A história para, realmente o tempo para... E aí Deus dá as leis lá para Moisés e tudo mais, e vem com aquelas leis cerimoniais de Levítico. E aí quando você lê o texto pela primeira vez, você fica assim, cara, tá ficando chato. Porque a gente estava querendo, né, aquela emoção de Hollywood, mas aí o texto parou para dizer assim, olha, pô, tem um momento da nossa vida que a gente tem que parar, cara, e a gente tem que olhar para Deus como um Deus santo, e tem um momento que a gente para cultuar esse Deus. E a gente tem que refletir sobre o caráter desse Deus. E a gente tem que refletir que a gente é pecador. E a gente tem que refletir que a gente não consegue chegar perto desse Deus se não for por intermédio de alguma coisa. Tem que derramar sangue, tem que ter morte e tal. Aí é Deus falando para o povo, ó, no futuro isso vai acontecer. Só que vai acontecer na vida de uma pessoa. E esse vai ser o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Pô, o texto, ao mesmo tempo que ele para um anticlímax, pô, o texto é maneiro demais também. Mas a gente gosta de narrativa. Só que quando chega Números, a gente já está cansado. Que a gente veio de alguns capítulos ali. Poxa, e aí você vai e coloca a mão na cabeça. Aí a tribo tal... Pô, tem umas paradas assim, os judeus, eles gostavam de repetição. Então, isso também a gente tem que entender textualmente. O texto diz assim, aí o representante da tribo de Dan coloca a mão na cabeça, oferece 40 peças de prata e derrama o cereal e não sei o quê. Aí o representante da tribo de Judá coloca a mão na cabeça, oferece 40 peças de prata, derrama o sangue, não sei o quê. Aí o representante não sei o quê. Cara, eu falo isso 12 vezes, eu já entendi. Tem hora que eu leio. Eu penso assim, cara, mas eu já entendi isso. Tem hora que eu não preciso nem mais ler, que eu já até memorizei o que faz tudo mesmo, a sequência toda. Aí eu já fico assim, aí é Dan, eu já sei tudo que esse cara faz. Aí esse aqui, pô, já sei tudo o que faz, a gente sabe. Mas para os judeus isso era importante. Para eles verem, cara, que a coisa era meticulosa, entendeu? Trabalhosa. Chegar na presença de Deus é trabalhoso. E para a gente é de graça, pela fé, porque, pô, Jesus fez tudo. Então, cara, Jesus que fez essa obra toda, tudo trabalhoso. Jesus fez isso tudo, pô, maneiro demais. Cara, aí a gente chega em Números, cansado, e a gente pega os 10 primeiros capítulos de Números, que são lentidão também, porque continua mais um pedacinho, é tipo assim, Moisés esqueceu de algumas coisas lá, aí ele, ó, ainda está faltando você fazer isso. Aí tem 10 capítulos que você já não está aguentando mais, aí vai chegar o capítulo 11 que a coisa vai melhorar. Mas na linha do tempo, a gente tem o seguinte, ó, tem 40 anos de peregrinação, então o povo saiu lá, tudo bem, em Êxodo, andou, ficou um ano parado num lugar, porque tem a primeira Páscoa, Moisés recebe a lei, acontece aquilo tudo lá. E aí depois esses caras vão andar. Eu coloquei 40 anos, que é aproximadamente, mas deve ser uns 39 anos, 38 e pouco. A gente já arredonda para 40 para facilitar a vida, tudo bem? Aí, olha, o início do texto do 1 a 10, que é a parte mais complicada, para a gente ler, assim, a parte mais demorada, mais cansativa. Tem um recenseamento. Pô, recenseamento para a gente é chato. O que a gente deve entender é o seguinte, o hábito dessa galera aqui de fazer genealogia e censo foi um hábito que para a gente teve um serviço muito grande. Por que isso teve serviço grande para a gente? Porque a gente consegue ler no Novo Testamento
uma genealogia que é pautada por esses censos e pelas outras genealogias de Jesus. E a gente consegue saber que, cara, como ascendente de Jesus, Jesus era descendente de pessoas que eram pecadoras e tem prostituta no meio, entende? Tem assassino no meio. Então, a gente consegue entender, cara, como é que Jesus vem para limpar aquilo tudo, entendeu? Toda a sujeira, todo o pecado. Isso se aplica à nossa vida. Então, a gente tem que dar graças a Deus por ter esses censos e tal, mas eu sei que são cansativos. O legal do censo é o seguinte, vai mostrar que tem 600 homens ali para a guerra. Qual é o objetivo desse censo agora? O objetivo é assim, o povo saiu do Egito e está caminhando em direção a Canaã. Só que vai chegar lá, vai ter que enfrentar uma galera. Agora vai ter guerra. Eu falei o quê? 600 mil, muito obrigado. Valeu. Não precisava ter me corrigido não, mas valeu. Tô brincando, valeu. 600 mil homens, 600 estava pouco. 600 mil homens para a guerra. Então, aquele povo agora que era escravo vai ter que virar soldado. E se tem 600 mil acima de 20 anos homens, as mulheres eram dispensadas da guerra. Que bênção. Os levitas eram dispensados da guerra, a gente vai ver ali também. Tem 600 mil homens para guerrear. Se são 600 mil homens, o pessoal faz um cálculo, que eu não sei fazer esse cálculo, mas eles fazem e dizem assim, então tem 2,5 milhões de pessoas. Como é que chega nesse número? Eu não sei. Mas 2,5 milhões aproximadamente. Então você tem 2,5 milhões de pessoas saindo do Egito, e essa galera agora tem que se organizar para a guerra. Então Deus começa a organizar a parada, vamos fazer um censo aqui, vamos ver quem vai lutar. Aí quem tem menos de 20 anos, tá isento da guerra, então você é novinho aí, se deu bem. Beleza, você que é mulher, se deu bem. Você que é levita, ficou triste, porque os caras queriam ir para a guerra. Ficou triste. E aí, os levitas são dispensados. Aí o povo começa a se organizar. Aí Deus explica assim, olha, a tenda vai ficar no meio, igual João explicou. Aí fica tal tribo aqui, tal tribo aqui, tal tribo aqui, tal tribo aqui. Por quê? Aquilo ali é organização de pelotão. Na hora que vocês forem atacados, é igual embarcação. Alguém já andou de barco alguma vez na vida? Não dá para ficar todo mundo do mesmo lado do barco, senão o barco afunda. Uma vez eu estava numa embarcação muito precária, por sinal. Aí alguém viu alguma coisa, todo mundo correu assim para um lado do barco, aí o cara do barco, que isso? Volta alguém para cá, porque não pode, tem que ter um equilíbrio. Então, o povo ficava equilibrado porque eles poderiam ser atacados. Tudo bem? Aí tem umas leis cerimoniais lá no meio, e a dedicação do tabernáculo parece que tudo vai dar certo. Então é assim, já está todo mundo preparado agora, cada um na sua posição para guerrear. Agora a gente tem um tabernáculo para cultuar a Deus. Poxa, está tudo resolvido e a gente vai viver feliz para sempre. Mas não é isso que acontece. A partir do capítulo 11, o texto para a gente melhora, porque o texto vira narrativo, e a gente tem esse preconceito com números, mas números é um livro muito legal mesmo, assim, muito interessante. Pelo menos para mim, eu acho muito interessante. Se para a gente a leitura fica interessante, para Moisés o negócio fica esquisito, coitado, porque agora a coisa vai começar a dar errado. A cara de Moisés aí triste, fazendo a novela da Record. A que ponto que Moisés chegou no deserto? Teve que fazer novela recebendo cachê baixo da Record e, chateado e tudo mais. Não tem nada a ver isso aqui, vamos passar. A maior desobediência. Aí o que vai acontecer? O povo já está organizado para a batalha, e aí Deus vai dizer assim, manda uns caras lá na terra que vocês vão conquistar, e esses caras vão olhar a terra, tudo mais. A ideia era assim, os caras vão ver que lá tem fruto muito maneiro, tem até aquele negócio, do cacho de uva, que, 2 homens tinham que carregar um cacho. Então, assim, a coisa era maravilhosa naquela terra. Então, os caras vão lá, vão ver que tudo é maneiro mesmo, tem leite e mel com fartura, né? Que para você não tem muita graça, mas para eles era, o máximo. Então, a galera vai chegar animada e a gente vai começar a conquistar a terra. Só que o que acontece é o contrário. Dos 12 caras que vão, 10 ficam desanimando o povo e dizem, cara, a gente não vai entrar.
É difícil entender essa parte, não é? Porque olha só, eles eram escravos no Egito, Deus fez tudo, libertou esses caras. Por que eles não confiaram em Deus agora? Você tem que sempre olhar para o texto, não com a sua lente de leitor moderno, beleza? A onda é você tentar ver a situação ali do local, do momento. Então, qual era a situação que estava rolando? Cara, isso aqui é mundo antigo. Não tem tribunal de Genebra, tudo bem? Não existe crime de guerra. Então, o negócio é sério pra caramba. Como é que vai ser uma guerra no mundo antigo? Se não for o povo de Israel tinha lei para guerra. Tudo bem? Se não é o povo de Israel, os outros povos fazem o quê? Eles vão invadir, vão espalhar doença, eles vão estuprar as mulheres. Israel não fazia isso. Então, os outros povos faziam assim, muito pior. E assim, não tem crime de guerra, pode ter arma química, o que for, que nesse tempo não tem. Mas assim, o pior do mundo era feito. Eles vão torturar as pessoas. Então, diante desse cenário, sem tribunal de Genebra, crime de guerra, sei lá o quê, dá para você entender que o povo poderia ficar com medo. E os caras que voltaram trouxeram um relatório assim, lá tem gigante. Então tem uns caras gigantescos lá. O pastor Henrique uma vez fez essa comparação. Brock Lesnar, um cara do UFC, muito grande, muito forte. Então são esses caras que estão lá. Como é que a gente vai vencer esses caras? Mas eles venceram o exército mais poderoso do mundo, que era o exército do faraó. Então eles tinham tudo para vencer e Deus falou que era assim. Só que só Josué e Caleb conseguem enxergar dessa maneira. E os 10 caras que voltam com uma perspectiva negativa conseguem contaminar o povo como um todo. A gente tem grande dificuldade também de compreender como que no mundo antigo as questões individuais se refletem na coletividade. Então, assim, 10 caras inflamaram o povo contra Deus. Beleza? E o povo teve que pagar. A gente, leitor moderno, tem dificuldade para ver isso. Cara, mas tudo é assim. A vida é assim. Ninguém te avisou que a vida era assim, não? Tudo que você faz, cara, se reflete na vida dos outros. Eu tenho um exemplo que é péssimo, mas eu vou compartilhar. Que assim, uma vez que Deus diz assim, né? Para você entender o que eu estou falando, ser mais claro. Deus fala assim, e Deus vai considerar o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração e vai abençoar aqueles que o amam até 1000 gerações. Aí você não pensa no 1000 gerações, você fica chateado com a 3ª e 4ª geração do cara que pecou e tudo mais. Mas é assim. Uma vez meu avô decidiu que ele ia ter 2 famílias. E aí ele decidiu, meu avô tomou essa decisão na vida dele. E aí ele arrumou uma outra mulher, que não era minha avó, sem ninguém saber. Ele teve filhos com essa mulher, teve uma família com essa mulher, e a gente não sabia de nada. Aí meu avô, beleza, 2 gerações, sou 3ª geração. É claro que isso se refletiu na minha vida. Aí quando meu avô morreu, começou a guerra do inferno, tudo bem? Porque existia uma família que a gente não sabia que existia, e aquela família odiava a gente também. E aí agora a gente vai começar a brigar pelos espólios lá, a gente vai começar a brigar para ver, quem vai ficar com o quê? Porque para a gente já estava tudo resolvido, só que não tá, meu avô teve 2 famílias, podia ter tido 3, sei lá. Olha só que doideira, cara. Aí a vida não é assim, se um pai resolve beber, o filho não vai sofrer? Cara, a vida é assim, então eu não tenho problema nenhum em ver esses textos, cara, eu não tenho problema nenhum. Eu moro em São Gonçalo, cara. Eu vejo isso todo dia, toda hora. A vida sempre foi assim. A novidade seria se a Bíblia dissesse assim, não, tá tudo bonito, pintado bonito. Eu ia dizer, não, isso aqui é incoerente. Estou olhando para a vida. Cara, é assim. Aí tá, uma galera se rebela e todo mundo se rebela. Mas o que eu sei é o seguinte, cara, a Bíblia diz que Deus é justo, tudo bem? O Pentateuco, e a gente vai ver isso em Deuteronômio, vai dizer que um pai não vai morrer pelo pecado do filho, nem um filho pelo pecado do pai, cada um vai morrer pelo seu próprio pecado. E, cara, eu sei que Deus conhece todos os corações, todos os pensamentos, todas as coisas.
Quem pode julgar melhor tudo do que Deus? Então, se Deus falou, está falado. Não tem problema nenhum. Eu não vejo, sinceramente, cara, eu não consigo ver problema. Beleza. Josué diz assim, pô, vamos lá, galera, a gente vai conseguir. E Caleb também. Sabe o que é interessante? Porque esses dois caras são duas tribos que vão se destacar no futuro. Então, no futuro, a gente vai ver Judá, descendência de Davi, um galerão, e a gente vai ver Efraim representando o povo do norte. Então, você vai ter duas potências aqui no futuro. Norte, sul, representados aí por esses dois governantes do futuro, né? Cada um da sua tribo ali, mas Josué vai ser a parte aí do Daniel explicar daqui a pouco. O povo não acredita, a gente fica, pô, como assim? Muitos pecados, e aí a gente tem uma sequência de problemas. Depois desse pecado que é grave, o povo se recusar a entrar na terra, aí Deus diz assim, vocês não querem entrar? Galera, não, a gente não vai entrar, a gente não quer entrar. Aí Deus fala assim, então beleza, vocês não vão entrar. Aí o povo, não, agora a gente quer entrar. Olha só, parece meu filho é assim. Eu falo com meu filho assim, filho, você está sendo teimoso. Aí ele fala assim, não tô. Aí eu falo assim, você é teimoso. Aí ele fala, às vezes na terceira pessoa, ele fala, Isaac não é. Ainda faz assim com o dedinho. Cara, ele está teimando, falando que não é teimoso. Entende? A incoerência dessa galera, o povo, pô, a gente não vai entrar. E Deus diz, então vocês não vão entrar. Não, agora a gente quer entrar, e a gente vai entrar na marra. Aí vai uma galera lá. Aí a galera, poxa, sofre lá uma perda, e aí o texto vai continuar com várias revoltas. A gente tem Corá, Datã e Abirão, que resolvem se rebelar contra a liderança ali de Moisés e Arão. Então eles dizem assim, Moisés, essa história de só você falar com Deus, guiar o povo, isso é furada. Todo mundo aqui é igual, todo mundo é igual. Negócio de hierarquia, isso não existe, todo mundo é igual, tá vendo? Então não tem essa onda não. Pô, tem que refazer esse negócio. Aí Moisés fala para eles, não, beleza. Vamos fazer assim, cada um pega a sua vara, vai colocar um incensário, a gente vai ver. Aí a gente vai ver o quê? Que, poxa, Deus obviamente vai punir essa galera, e aí quando chega a vez de Corá ser punido, Moisés faz uma oração e Moisés fala assim, quem estiver perto da tenda dele, corre, porque o chão vai afundar e a terra vai tragar, vai acontecer um negócio que nunca foi visto na história, para vocês verem que não se zomba de Deus. E aí, poxa, é isso que acontece, né? Parece o nosso banheiro masculino ali, a terra afundando, um coral. Corá entrou ali, deixou um coral de coisas ali e afundou o vaso sanitário, tá muito ruim aquilo ali, beleza. Quem é homem sabe do que eu estou falando, que o banheiro está muito sinistro. Pô, tudo bem. Entende? Reflexo coletivo de atitudes individuais. Mas olha, Deus avisou que o filho não vai morrer pelo pecado do pai, vai morrer pelo próprio pecado. As águas de Meribá. O capítulo 20 é uma parte misteriosa do texto, porque a grande dificuldade do capítulo 20 é a gente entender o que aconteceu. Porque Deus falou uma parada para Moisés, Deus fala assim, aí Moisés e Arão, vocês pegam a vara de vocês, vão lá e falem a rocha. Só que aí chega lá, a única coisa que dá para entender do texto é que Moisés não falou a rocha. Ele deu 2 pancadas na rocha. Então, assim, Moisés ficou, tipo, revoltadaço, deu um chilique sinistro, aí pegou a vara e pá, bateu 2 vezes e deu uma amaldiçoada no povo. Falou assim, tá vendo o que vocês querem, não sei o que é isso que vocês querem? Que a gente tire água da rocha. Algumas pessoas vão interpretar assim, poxa, ele fez errado, primeiro porque ele não cumpriu o que Deus falou, mas segundo que ele falou que era a gente tirar água para vocês beberem. Porque não é ele que está fazendo nada pelo poder dele, entendeu? É Deus que está fazendo. Então, Moisés podia até dar um passa fora que aquele povo merecia mesmo. Mas ele deveria falar assim, tá vendo, o que vocês estão fazendo? Agora, Deus está tendo que tirar água da rocha para vocês. Mas há um elemento ali de mistério que a gente não entende o porquê. E nesse elemento de mistério, Deus entende aquilo como uma ofensa grave. Então, assim,
Eu acho, vou falar um achismo, depois você apaga da sua memória. Eu acho que aconteceu alguma coisa bem grave ali, entendeu? Moisés fez um negócio muito grave. Deus poupou Moisés, até de não relatar a coisa grave que ele fez, mas era tão grave a ponto de Deus perceber que ele não poderia entrar na terra também. E aí Deus diz, mas Deus já tinha dado essa dica, que Moisés não tinha ouvido direito. Capítulos anteriores, Deus falou assim, só vai entrar na terra Josué e Caleb. O que Moisés tinha que fazer? Ué, e eu? Pô, como assim? Só que ele achou que ele já estava garantido, mas não, Moisés fica de fora. Aí a gente tem um problema com Edom. Quem é Edom? É descendente de quem? Quem saberia me dizer aí? Esaú. Então olha só, cara, aquele problema lá de Gênesis vai se refletir agora. Um povo é formado com os filhos de Jacó. Outro povo é formado com os filhos de Esaú, que é Edom. Só que esses caras não se dão. Lembra que quando Jacó voltou, Esaú falou para ele assim, não, tudo certo, vem lá para minha terra que você vai se dar bem. Aí o que Jacó fala? Beleza, vai indo na frente que eu já estou te seguindo. Vai você primeiro, que as crianças aqui andam devagar. Ele, beleza, eu vou na frente. Aí o que Jacó faz? Vai para o outro lado. Para não se misturar, porque ele sabia que ali ia dar problema, um problema de sempre. E aí agora o problema se reflete entre dois povos, e esse povo Edom vai atacar Israel covardemente. Então assim, eles eram parentes de certo modo e vão atacar Israel. Sabe um fato curioso que eu nunca reparei, um professor me ensinou para eu poder entender? Herodes, que vai mandar matar as crianças no Novo Testamento, Herodes o Grande, o pai de Herodes lá, o Herodes o Grande, vai mandar matar as crianças, lembra? Aí Jesus com a família vai lá para o Egito e tudo mais. Vocês lembram dessa parte? Qual é o povo de Herodes? Herodes é Idumeu, que é Edom. Herodes é edomita, cara. Olha só que parada. É bicho ruim mesmo, cara. Então, assim, é um povo que sempre teve problema. Então, assim, ele sempre quis perseguir. E aí, lá no Novo Testamento, vai ser Herodes lá perseguindo. Vocês acharam isso legal? Só eu que achei. O povo murmura contra Deus e Moisés, e aí tem a parte da serpente de bronze aí. Vocês lembram dessa parte, né? Aparecem umas serpentes lá. Quem é picado pela serpente tem que olhar para a serpente levantada por Moisés. Tem uma referência ao Novo Testamento. Aí a gente entra na sequência de Balaão. A história de Balaão é uma história também prejudicada por conta de um elemento diferente, assim, singular, que é o fato de uma jumenta falar com Balaão. Então, quando tem essas coisas no texto bíblico, o que as pessoas fazem? Começam a olhar só para a jumenta, e fica assim, uma jumenta falar, o peixe que engoliu, que tipo de peixe que foi, e coisas assim, cara, que o texto não está se preocupado com isso não. Se tivesse, Moisés tinha até explicado direitinho, a jumenta falou, que o aparelho fonador foi transformado num aparelho fonador próximo do humano, de modo que a língua pudesse pronunciar. Cara, Moisés não está preocupado com isso. Moisés falou que, a jumenta falou. E, cara, eu acredito nisso com certeza. Aí tá. Aí tem esse episódio da jumenta. Tem um conselho da jumenta para você, olha só. Onde a gente só abrir a boca para dizer alguma coisa que tenha relevância. Você acha difícil? Se ela conseguiu, a gente consegue. Talvez eu não devesse abrir minha boca para fazer esse tipo de comentário. Aí a gente entra... né? Até o tolo, né? Torna-se sábio quando fica calado. Aí tem essa parte de Balaão. A parte de Balaão é outra parte que a gente não entende direito. É uma parte que ocupa um momento grande ali do texto. Mas, cara, essa parte é muito legal. Só que isso fica marcado mesmo na memória de Israel. A gente vai ver que você vai ter referência, além de Números, você vai ter em Josué, em Oséias, 2 de Pedro e Judas. A gente vai ter várias referências na Bíblia desse episódio aí de Balaão. Quando a gente lê a história assim, meio sem entender, a gente pensa assim, Balaão foi um cara até legal, né? Porque Balaão era um bruxo lá, um cara feiticeiro. Só que aí, sempre que ele falava a favor de Israel. Mas não, cara, a história ali é assim, Balaão, ele estava sendo contratado
para amaldiçoar, ele era um feiticeiro, tudo bem? Para amaldiçoar. Só que ele não conseguia amaldiçoar, porque quando ele abria a boca... É uma história até engraçada, era para a gente em casa abrir, dar uma risada assim, só que a gente não entende que aqui é o senso de humor também de Deus. E Deus está, tá vendo? Aí nem o profeta maldito consegue amaldiçoar o meu povo, e vocês que são meu povo estão murmurando contra mim. Então, é isso que Deus está falando para o povo, ó, vocês estão falando uma porção de besteira a respeito dos líderes e a respeito de Deus. Só que, ó, um cara feiticeiro está abençoando vocês, cara. Eu amo vocês. Essa é a mensagem do texto, toda hora. Pô, eu amo vocês, eu amo vocês. Pô, e vocês têm que me amar. E vocês têm que me amar, eu amo vocês. Só que o povo é rebelde, o povo não acredita desse jeito. A gente vai ver que Balaão, ele tem uma artimanha muito sinistra, artimanha assim, já que ele não consegue fazer uma... Entendeu? Não tem macumba que pegue em você? Já que não tem macumba que pegue no povo, o que ele faz? Ele tenta fazer o povo fazer a macumba. Entendeu? Então assim, não tem uma macumba de fora. Aí o que ele vai fazer? As mulheres moabitas, ele vai instruir essas mulheres, isso está expresso nesses outros textos, ele vai instruir essas mulheres a penetrarem no povo de Israel e fazerem o povo pecar. Até que vai ter aquele episódio que na cara de todo mundo, na frente de todo o acampamento, um levita pega uma mulher moabita, leva para a tenda, aí um dos filhos de Arão lá, Abirão, vai lá e dá uma lançada nos dois lá. Entende? Aí Deus diz assim, olha, esse cara fez justiça, então está tudo certo. Na cara dos líderes, o povo estava começando a servir aqueles ídolos lá que foi mostrado na primeira palestra aí de Filipinho. Então essa foi a estratégia tão maldita, né, e terrível aí de Balaão. E Balaão realmente faz o povo pecar. Aí a gente tem o capítulo 25, que tem um segundo recenseamento. Então o que vai acontecer? 40 anos se passaram. Toda aquela geração vai morrer no deserto. Arão vai morrer também, Miriam. Aí a gente está perto da morte de Moisés agora. Deus manda contar o povo. Aí sabe que coisa impressionante? Foi bom vocês terem me corrigido no início. Sabe que coisa impressionante? Aí conta o povo de novo. 40 anos depois, uma geração morreu. Quantas pessoas tem? Um número muito próximo do primeiro número. Tipo assim, no primeiro tem 603 mil, no segundo 603 mil homens para a guerra. No segundo tem 601 mil e alguma coisa homens para a guerra. Dá uma diferença de 1.820 homens, assim, só. Pô, num povo de 2,5 milhões de pessoas. É Deus mostrando para o povo assim, olha só, cara, sou eu que faço as coisas. Eu sustento esse povo. Então agora, quando a gente entrar na terra, não é porque o povo está maior, não é porque a gente tem mais gente para lutar. Não, a batalha é do Senhor. Vocês têm que ter fé e confiar. É isso que faltava para o povo, né? Ter fé e confiar. Josué vai ser apontado, né, como sucessor. Dani vai explicar aí melhor do que eu. Israel se vinga dos moabitas, aí finalmente Israel vai se vingar dessa galera aí moabita, que os moabitas fizeram, através do conselho de Balaão, fizeram Israel pecar, e vai ter, né, a vingança lá e a divisão das terras antes da entrada, que já caminha para a parte final. Aí a gente tem um mapa aí, que não sei se vai ajudar, mas o mapa quer dizer o seguinte: os caras saíram desse pedacinho aqui, beleza, do Egito, aí vão caminhando aqui, aí chega nesse ponto, tudo é aproximadamente, suposição, provavelmente, beleza? Porque esse mapa não está na Bíblia, mas algumas cidades foram identificadas, outras não. Todas que tem interrogação do lado, é tipo assim, os caras não sabem se é exatamente ali, mas possivelmente ali. Aí quando chega nessa parte aqui, os caras atravessam o mar. Isso aqui é uma escala, pô, que a gente está vendo de muito de cima, o negócio é grande, tá bom? Então assim, não é atravessar uma pocinha d'água não, é um mar, literalmente. Tanto é um mar que vai matar um exército, então, pô, não é coisa pequena. Senão, pô, não ia matar um exército, né? Uma lagoazinha, sei lá, um riacho. Aí a galera atravessa aqui, aí começa a andar, aí chega aqui, tem essas revelações de Deus e tudo mais. Aí chega para o lado de cá, a galera fica maluca, tem essa parte aqui do deserto de Parã, não é do Pará não,
né? Pô, Miqueias já ficou feliz ali, deserto do Pará, tomar um açaí no deserto. Não, aí tem essa parte do deserto, você vê que eles vão circundando o deserto direto. Aí chegam aqui na beirada da terra. Quando chega nessa parte de Cádiz aqui, tinha até uma banda antiga, né? Cádiz Barneia, quem é crente há muito tempo sabe. É nessa parte que eles dão para trás. Eles dizem assim, pô, a gente não vai entrar. Aí já estavam aqui, ó, aqui já é para entrar na terra. Tudo bem, aqui é o Mar Morto, que Rio Jordão, aí mais em cima o Mar da Galileia. Aí se a gente fizer assim, aí chega no Brasil aqui. Aí tá. O povo resolve não entrar. Aí eles dão essa volta aqui durante 40 anos para chegar aqui de novo para começar a tentar entrar na terra. Tudo bem? Não sei se deu para você entender, mas eu acho legal visualizar no mapa, porque a gente não sabe quando foi a primeira entrada, a segunda tentativa, né, tal. E em 40 anos, o MacArthur vai dizer isso no manual bíblico dele, que em 40 anos Israel montou aproximadamente 40 acampamentos. Então a gente também assim não sabe quantos acampamentos isso aconteceu. O que eu quero dizer? A mudança entre um acampamento e outro aconteceu de ano em ano, provavelmente. Então, a cada ano, eles mudavam de acampamento. O MacArthur vai defender uma teoria que eu achei interessante, nunca tinha ouvido falar, que é a seguinte, aquilo serve também para controlar a poluição do povo. Então, assim, é mundo antigo, tudo bem, não tem encanamento, rede de esgoto, saneamento básico, não existe nada. Então, o povo fica parado um ano, 2,5 milhões de pessoas, a galera ali fazendo as necessidades e lixo e tal. Aí ficava muito sinistro, aí eles andavam mais um pouco. Era Deus que fazia andar, lembra? Que aí parava a coluna lá de nuvem, a coluna de fogo. Quando andava, a galera ia. Aí isso foi controlando aquela poluição de um povo gigantesco, né, naqueles anos todos. E aí a gente vai ver a figura de Jesus, né, em Números, também isso tirado do manual do MacArthur aí. Já fica a dica, cara, o livro que a gente pegou, que esse livro aí que vocês estão recebendo, ou não receberam ainda, mas vão até o final da leitura, em 2 anos receber, cara, esse livro é muito bom mesmo. Então, dos livros, por exemplo, que Filipinho mostrou ali, que a gente foi obrigado a ler, esse livro do Gordon Fee, que é o que vocês pegaram, é o melhor livro de todos. Então, assim, se dedica àquele ali, que vai ser bem maneiro. Mas esse aí já é do MacArthur. Aí ele diz assim, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus fala isso, né? Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então, a gente tem uma referência direta ao livro de Números aí. Aí tem outra passagem, o maná que servia de sustento para o povo, ilustrava Cristo como pão da terra, pão da vida, aliás, a gente viu isso também em João capítulo 6. O legal é que durante essas leituras bíblicas aí a gente vai pegar isso tudo. E além disso, né, a rocha, João citou aqui, eu fiquei chateado que ele citou, mas o lance da rocha aqui que, né, sustenta o povo com água e tudo mais, essa rocha é Jesus, a gente sabe disso.